Bom dia para todo mundo. Deus abençoe, nos abençoe nesse tempo, né? Que seja um tempo de revelação ao nosso coração, através da palavra dele. As irmãs estão de parabéns pela persistência, né? Graças a Deus, acredito depois algumas sexta-feiras aí para frente, a gente termina o Antigo Testamento. Isso é uma bênção muito grande, né? Nós já estamos terminando os profetas menores e vamos fazer os livros poéticos, que são os livros mais, vamos dizer assim, mais refrescantes. E aí, então, a gente termina o Antigo Testamento. Se Deus permitir, né, querido? Amém. Vamos ler um texto. Bom dia para todo mundo. Não sei se falei bom dia para todo mundo. Vamos ler um texto ali em Amós, capítulo 4, versículo 12, 13. Fala assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Vamos orar, irmãs. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de termos esse tempo separado para estarmos aos teus pés, Senhor. Queremos pedir mesmo, ó Deus, que o Senhor esteja usando, ó Deus, a tua palavra, esteja mesmo, ó Deus, ministrando aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações, Senhor. Queremos nos submeter à tua vontade, ó Deus, e que realmente, ó Deus, o Senhor possa ganhar a nossa vida, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos fazer Amós, que ficou para trás, né, semana passada. Vamos tentar fazer Amós, Obadias e Jonas, tá? Então, vamos começar a colocar aí os slides, né? O livro de Amós fala sobre o juízo do Senhor, né? Quem leu viu que realmente o Senhor estava bravo mesmo, né? Com toda razão. E Jesus é aquele que leva os nossos fardos, né? Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso sacerdote. Louvado seja o Senhor por isso. E pode passar, Joyce, por favor. Amós significa isso, né? Suportar. Ou carregador de peso, é aquele que suporta. Isso é o nome de Amós. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus foi aquele que suportou o peso dos nossos pecados, das nossas dores, e ele é aquele que intercede por nós para sempre, né? Ao lado do Pai. Ele morava numa cidade que chamava Tecoa, que é a alguns quilômetros de Jerusalém, ao sudoeste de Belém. Quer dizer que ele era do Reino do Sul, né? De Judá. Ele era um boieiro, ou boiadeiro, lá está escrito boieiro, né? E colhedor de sicômoros, que era uma fruta que eles comiam naquela época. Provavelmente Amós era uma pessoa humilde, era uma pessoa do campo, né? E isso é muito lindo na palavra de Deus, quando a gente vê que Deus usa vários tipos de pessoas, se a gente pode dizer assim, né? Usa médicos, usa pessoas simples, usa eruditos, como era Daniel, usa reis, como era Davi, para poder ministrar para a palavra dele. Isso é muito lindo nas coisas de Deus. Deus, então, chamou Amós para deixar o reino de Judá, o reino do sul, e profetizar no reino de Israel. Ele estava muito bem lá no ambiente dele, como boiadeiro, como colhedor de sicômoros, mas Deus falou assim, você vai sair daí e vai lá para o reino de Israel e você vai profetizar ali. É muito interessante, porque por que Deus não levantou uma pessoa lá no próprio Israel? A gente não sabe, mas isso é a escolha de Deus, né? E aí, então, Amós obedeceu. Amós profetizou no tempo do rei Uzias, que reinava em Judá, e Jeroboão II, que reinava em Israel. Essa época que ele profetizou, e desses reis, foi uma época de muita prosperidade nos dois reinos. Os dois reinos estavam bem prósperos, né?
E é isso, mas isso aí não significava que eles estavam andando nos caminhos de Deus, de forma nenhuma. Jeroboão era um rei muito mau, e ele levou a adoração de vários deuses, né, para a região lá de Israel. Então, a gente vê que não significa, nem sempre, a prosperidade significa que as pessoas estão andando de acordo com os preceitos de Deus. A gente precisa prestar atenção nisso. E acho que Então, a gente, porque muitas vezes a gente acha que porque a pessoa está prosperando e tudo, sim, pode significar a bênção de Deus, com certeza, Deus abençoa dessa forma, mas nem sempre isso aí indica uma bênção de Deus, como nem sempre quando a pessoa está passando por dificuldades e problemas, significa que alguma coisa que está fazendo errado, né? Esse não pode ser o nosso parâmetro. Jeroboão, ele foi um rei iníquo, como a gente falou, né? Ele foi um rei iníquo e ele fez o que era mal diante do Senhor. Mas por causa da misericórdia de Deus, houve esse tempo de prosperidade e paz nesses reinos, né? Mas o povo não se arrependeu, infelizmente, eles não se arrependeram. Então, nós já falamos isso. Pode passar, Joyce, por favor. Então, nem sempre a prosperidade é um sinal da bênção de Deus. Assim como a gente passa por dificuldades, também não significa que a gente está em pecado, né? Amós profetizou um pouco antes de Oséias. Oséias foi o primeiro profeta menor que a gente estudou, né? E aí nós já falamos que Deus enviou Amós à nação de Israel para dizer-lhes que Deus iria julgá-los com muita severidade. Logo que houve a separação do Reino do Sul com o Reino do Norte, o Jeroboão I, se não me engano, ele começou a ficar preocupado das pessoas lá de Israel descerem para Jerusalém, certo, e no templo. Então, ele resolveu imitar tudo aquilo que era feito lá no templo, ele resolveu fazer um templo lá e imitar as mesmas coisas. E isso é muito sério, porque as coisas de Deus, elas são autênticas, a gente não pode fazer as coisas por imitação, de forma nenhuma, a gente tem que fazer as coisas pelo mandado de Deus. Então, por exemplo, a gente pensa assim, isso aí está muito certo em tal igreja, em tal lugar, em tal comunidade, então nós vamos fazer isso aqui. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. As coisas de Deus funcionam de acordo com a palavra dele. Então, isso é um aprendizado para nós também. As profecias de Amós se cumpriram em apenas 60 anos depois, ali no reino de Israel, quando a Síria destruiu o reino de Israel totalmente. Então, 60 anos depois, realmente, Deus pelejou muito com aquele povo para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. E aí, a Síria invadiu Israel, que é o reino do norte, e levou todas aquelas 10 tribos, levou cativa, e praticamente o reino do norte desapareceu. O rei da Síria, então, enviou outras pessoas para poder tomar posse daquelas cidades, porque as feras estavam entrando nas cidades e destruindo, então as pessoas falavam assim, isso é porque a gente não conhece o Deus dessa cidade, então virou uma miscelânea. Por isso, nós já falamos sobre isso, mas não custa lembrar, que na época de Jesus, Samaria era considerada gentia. Os judeus do Reino do Sul, que era de Judá, eles tinham esse problema lá com o Reino do Norte, porque virou uma mistureba muito grande, né, o Reino do Norte com outras nações gentias, né, pagãs. E outra coisa que eu também queria falar aqui, irmãos, é o seguinte, quando a gente fala Israel, realmente é o povo todo de Israel, mas quando a gente fala judeus, a gente provavelmente a gente se refere mais à tribo de Judá e de Benjamim, que foi o reino que sobreviveu por mais tempo, né? Era o reino do sul, viu? Então, é mais ou menos isso. As profecias de Amós, já falei isso, pode passar, Joyce, por favor. Isso. Então, Amós é dividido em 3 partes. A primeira parte, quer falar alguma coisa? Hã? Eu gostaria de falar só rapidinho antes da senhora avançar aí no assunto, a respeito de que
Se tudo vai bem, é porque eu estou na presença de Deus. Se tudo vai mal, é porque eu pequei contra Deus e tem alguma coisa errada na minha vida, né? Então, eu entendo assim que nós precisamos aprofundar nossa relação de amor com o Senhor Jesus Cristo a cada dia e entender que nós temos o controle absoluto de nada na nossa vida. E a gente entende isso quando realmente vem o dia mal na nossa vida, de alguma maneira, né? Então, eu acho que o desafio nosso, principalmente como mulheres, eu acho que a maioria que está aqui estudando a palavra de Deus são mulheres, é de entregar o controle para o Espírito Santo do nosso ser. E na minha vida, esse tem sido a cada respiração minha, não é nem a cada dia mais. Porque a mulher tem a tendência de ter o controle e o domínio das pessoas, do marido, da casa, de tudo, né? Eu sou mulher e eu sei do que eu estou falando como mulher. E Deus nos desafia, o Senhor Deus nos desafia agora mais que nunca de entender que nós não temos o controle de nada na nossa vida, nem mesmo da nossa respiração, né? Então, e aí quando vem o dia mal na nossa vida, nós temos uma tendência de dar conta para Deus pagar, né? Culpar a Deus por aquele infortúnio, não é? Pelo dia mal na nossa vida. E eu acho que o desafio nosso ali na nossa igreja, na igreja do Senhor, é esse, eu vou nem falar permitir, mas é de entender e deixar o Senhor nos guiar, né? E nos mínimos detalhes e nos grandes detalhes, porque às vezes Deus quer fazer tantas coisas nas nossas vidas aqui, uma na vida da outra, e muitas vezes nós não queremos, né? Nós temos preconceitos, nós temos os nossos julgamentos, nós temos, né? Estou falando aqui para mim, em primeiro lugar, porque eu sou mulher. Então, assim, eu acho que Deus está desafiando a nossa vida, irmã Raquel, a entender que nós não temos o controle, que quanto mais a gente quiser controlar, mais a gente sofrer, menos a gente vai experimentar a perfeita e a boa, agradável vontade de Deus para nós. E aí a gente chora, a gente esperneia, que a gente quer ser feliz, que a gente quer a vontade de Deus. Mas a gente não quer. A gente quer o controle das pessoas, o controle do marido, dos filhos, o controle de tudo, da igreja, da liderança. Então, assim, eu tenho passado por essa escola de Deus, de entender que nós não podemos controlar nada. E que Ele é o Senhor da vida e da morte, da riqueza e da pobreza, né? Então, é isso que eu entendo quando a senhora fala de que fulana está mal porque ela pecou, né? A gente tem essa tendência. Fulano está bem, está prosperando, é porque ele é muito abençoado. E realmente, dona Raquel, não tem nada a ver uma coisa com a outra mesmo. Né? Então, a gente acaba julgando o irmão e, às vezes, até barrando algum irmão ou irmã por conta disso na nossa vida. E, às vezes, a bênção da nossa vida está na mão daquela irmã. A resposta da nossa nação está lá na mão daquela irmã que, às vezes, a gente tem preconceito com ela, com ele. Que somos do Senhor, mas não somos governados pelo Senhor. Não somos. Amém. Nós é que queremos governar. Amém? É verdade. Amém, irmã. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Graças a Deus que Ele é que governa, que Ele sabe o que é melhor. Então, a primeira parte desse livro de Amós é o Senhor reina e domina. São os versículos 1 e 2. Então, o Senhor governa toda a terra e Ele é justo. Alguém abre lá para nós em Gênesis 18, 25. Realmente, o reino desse mundo foi entregue para Satanás. Mas Satanás não faz nada se Deus não permitir. Então, a gente sabe que Deus, Ele reina sobre todo o universo. E as coisas não saíram do controle dEle. Embora o homem tenha entregue esse mundo na mão de Satanás, né? Mas o Senhor vem resgatar. Então, alguém que achou aí Gênesis 18, 25, lê para nós, por favor. E pode deixar aberto em Gênesis, que nós vamos ler outro versículo em Gênesis. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha bem, isso aqui é quando Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. E veja que Abraão fala com Deus, olha, o senhor não vai fazer isso, né? Se achar 10 justos, vocês lembram disso, né? E daí Abraão afirma que Deus é o juiz de
toda a terra. Nós não entendemos muitas coisas que acontecem, irmã. Nós vamos entender um dia, quando a gente estiver na presença do Senhor, é claro que sim. Mas ele é um juiz de toda a terra. Então, isso é uma afirmação. E nessa parte de capítulo 1 e 2 de Amós, tem 8 vezes citado assim diz o Senhor. E outra coisa também, cada vez que Deus cita cada uma das nações, porque não foi só Israel que ele citou, outras nações, é citado o seguinte: por 3 transgressões e por 4, isso é repetido para cada nação citada, que Deus ia derramar o juízo dele. Isso mostra a longanimidade de Deus, que Deus está esperando, aguardando que as pessoas se arrependam. E também da plenitude da iniquidade, que é tão grande. Alguém abre lá para nós, Gênesis 15, 16, por favor. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha bem, isso aí Deus falou com Abraão ainda. O povo de Israel, os judeus, o povo, a família de Jacó não tinha ido para... Nem, a Jacó nem havia, nem existia. Mas Deus está falando que o povo iria ser cativo no Egito, mas depois eles iriam sair e ia conquistar a terra de Canaã. E aí Deus fala isso aí, porque a medida dos amorreus ainda não tinha enchido, a medida de iniquidade. Vocês veem, então, da benignidade de Deus. Deus espera aquela medida de iniquidade encher. Isso é uma coisa assim, por isso que a gente pensa, mas como é que Deus mandou destruir todo aquele povo? Porque Deus já tinha dado oportunidade àquele povo ali de Canaã, né? Mata todo mundo, acaba com tudo. A gente fica pensando, meu Deus, que loucura é essa? Mas a medida de iniquidade deles, então, já tinha atingido o top, né? Mas quando Deus falou com Abraão, ainda não tinha, tá? Deus estava esperando, Deus esperou mais de 400 anos, né? Aí vamos para frente. Um dia o Senhor julgará as nações de acordo com a maneira que essas nações trataram o seu povo, que são os judeus, os israelitas também, e os cristãos. Então a justiça reinará. Tanto, queridos, é muito interessante como os cristãos e o povo de Israel, como eles andam paralelamente. O mundo odeia tanto os cristãos quanto o povo de Israel. Vocês sabem disso. Israel é uma nação pequenininha, mas praticamente o mundo inteiro é contra eles ali. Então, aí, lá em Mateus 25, 32, é bom a gente achar esse versículo. Alguém abre aí para nós, por favor? É quando Jesus está falando do sermão profético dele, é um sermão muito importante, a gente precisa entender as profecias de acordo com esse sermão de Jesus. Aí, lá no capítulo 25, ele fala, olha, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Esse vai ser o grande julgamento. Esse aqui não é o julgamento das pessoas salvas por Jesus. Isso aqui é o julgamento das nações. Isso aqui está falando para os gentios, essa parte aqui. Então, está falando isso aqui. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está separado desde a fundação do mundo. A gente não pode esquecer que nós, os cristãos, nós estamos separados antes da fundação do mundo. Porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, etc, etc. Então, vai haver um julgamento para as nações que trataram bem o povo de Deus, os pequenininhos, né? Como Jesus fala, que somos nós os cristãos ou os judeus, ou aqueles que trataram mal. Então, isso é uma coisa importante, queridos. Tem uma bênção para aqueles que cuidam, cuidam não vou dizer, mas que tratam bem o povo de Deus. No Zoom de oração, nós temos orado pela igreja perseguida. O nosso coração fica partido de ver as nações, como eles tratam os cristãos. É muito triste. Mas vai haver um dia que vai haver essa justiça. Deus vai mostrar para eles o que foi que eles fizeram. Pode passar aí para nós, por favor. Joyce.
Aí faltou um pezinho, porque é assim, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Essa é a segunda parte, Amós capítulo 3 ao capítulo 6. Aí tem essa palavra, ó, ouvir essa palavra, é citado 3 vezes, né? Os filhos de Israel, eles eram um povo de Deus, e seus ouvidos deveriam estar atentos à voz de Deus. Eles se tornaram idólatras, foi o que eu falei com vocês, o povo de Israel aqui é a nação do norte, né? Eles imitavam aquilo que fazia no sul, só que eles adoravam animais, adoravam a natureza, eles achavam que estava tudo certo. Eles modificaram as cerimônias e rituais que o Senhor havia ordenado. Então, Deus estava dando um alerta para esse povo de Israel, e eles achavam que estava tudo certo, né? Pode passar, Joyce, por favor. Aí Deus fala, tanto, é muito interessante, queridos, que a gente vê que Deus falando da justiça dele, que ele ia derramar mesmo o furor dele, mas sempre ele fala da restauração. Olha, é impressionante como nosso Deus é um Deus de misericórdia. É impressionante como Deus, ele fere, mas ele cura. E nós não podemos esquecer que essa mão que fere, muitas vezes, né? Essa mão que nos disciplina, é aquela mão que está furada pelo cravo na cruz, é a mesma mão. Ele não nos disciplina para a nossa destruição, mas ele nos disciplina para a nossa restauração. Nós nunca podemos esquecer isso, porque todas nós passamos por dificuldades e por problemas, né? Então, Deus mostra o profeta que queria destruir a nação. E Amós orou e argumentou com Deus. Ele fala assim, mas Jacó é tão pequenininho, se o senhor fizer isso, ele vai desaparecer, né? Aí Deus fala assim, tá bom, então eu não vou fazer tal coisa. Olha o coração de Deus, como é que era mole. Como é que é mole, né? Se a gente pode dizer assim. Porém, o povo não se arrependeu e acabou o juízo de Deus veio sobre esse povo. Nós não podemos esquecer que esse povo, eles eram o testemunho de Deus aqui na terra. Como que o resto do mundo ia conhecer Jesus e conhecer o amor de Deus? Seria através desse povo que falhou. No final da profecia de Amós, nos é dito que o tabernáculo de Davi seria levantado novamente. Olha como Deus, ele fere, ele destruiu aquele povo, né? Mas ele sempre tem uma promessa, né? De esperança. Alguém abre lá, uma irmã abre em Amós 9, 11, 12, e outra abre Atos 15, versículo 16. Para vocês verem que é citado essa profecia. Isso aí está falando da igreja de Jesus, somos nós. Alguém achou aí? Por favor. 12, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Isso. Você leu o 11, Denise? Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era, nos dias da antiguidade, para que meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Está vendo, queridos? Esse tabernáculo de Davi significa igreja, porque não está relacionado apenas com o povo de Israel. Deus está falando do restante de Edom, nós vamos ver depois lá em Obadias, Deus falando que ia exterminar Edom, né? Falando do julgamento dele sobre Edom, mas vai ter um restante. E também do resto das nações, né? Então, veja bem, alguém abre lá, então, para nós em Atos, que é citar essa mesma profecia. Atos. Depois disso, voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Está vendo? É a mesma profecia. Isso aí, até se não me engano, foi Filipe que falou numa reunião que estava tendo, que eles estavam falando que os gentios que convertessem precisavam se circuncidar. Então, eles estavam falando se devia circuncidar ou não. Então, Filipe citou essa profecia aí para falar que realmente os gentios também que crescem no Senhor iam fazer parte do povo de Deus. Então, eles não precisavam dessa circuncisão.
certo? Porque Jesus já tinha feito isso aí. Então, essa profecia ela é cumprida ali, né? Vai ser cumprida também. Então, o tabernáculo de Davi corresponde à igreja hoje, em Jesus. O reino de Deus será totalmente restaurado, judeus e gentios, todos que creem no Senhor Jesus. O tratamento de Deus para o seu povo não é para destruição, nós já falamos isso, né? Mas é para restauração. No fim do tempo, haverá apostasia. Que o Senhor possa ter... Apostasia não é da pessoa que é incrédula apostatar, não existe isso. Apostasia acontece daquele que crê e aí ele abandona a fé. Isso é apostasia. Então, alguém lê para nós Lucas 21, 36. Por favor. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha bem, isso aí Jesus falando também numa parte do sermão profético dele em Lucas, né? Mas falando que a gente tem que vigiar para a gente escapar dessas coisas. Nós já falamos um pouquinho disso. Eu creio que a Amós acabou aqui. Agora nós vamos para Obadias, né? Não é isso, Joyce? É isso mesmo. Alguém quer... Raquel, você já leu aquele livro Amor de Redenção? Não. Ele conta a história de Amós direitinho, mas em romance, sabe? Sobre uma prostituta. É muito interessante. Ele chama Amor de Redenção. Esse aí é capaz de ser o... É isso mesmo. É de uma francesa, esqueci o nome dela. Muito bom. Interessante. A gente entende o livro de Amós, mas num romance, bem prostituto mesmo. É capaz de ser o de Osés, foi o que você deu, né, Lu? É capaz de ser mais... Sim. Eu acho que é mais de Oséias, hein, Marisa? Mas é isso mesmo. É mesmo. Ele casou com a prostituta. Ele casou com a prostituta e depois ele volta. É de Oséias? É Oséias. É porque esses nominhos é tudo parecido. Aí a gente faz confusão, eu também faço. Até a Lu deu uma aula muito linda, depois, eu não sei se você estava aqui, sobre Oséias. Ela falou sobre isso mesmo. Então, queridos, é importante, né, essas coisas todas. Realmente, isso tudo mostra o amor de Deus. Esses livros todos, sabe, do Antigo Testamento, isso tudo foi... Então, vamos ver lá Obadias. Obadias fala que o reino é do Senhor. Jesus é o nosso rei. Obadias, ele vai falar contra Edom, né? E Edom, depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre Edom. Edom era Esaú. O povo que descendeu de Esaú é chamado Edom, é o reino de Edom. Pode passar para frente, por favor. Ele é o menor livro profético do Antigo Testamento. Ele só tem um capítulo, né? É bem pequenininho. Mas ele nos ensina muitas lições. E Obadias proferiu essa profecia contra Edom mesmo, mas essa profecia também ela é usada alegoricamente contra o mundo e contra a nossa carne, né? Porque, nós vamos ver isso no discorrer desse nosso estudo, que Esaú, lá em Hebreus, fala que Esaú era profano, ele foi profano, quer dizer, ele repeliu as coisas sagradas, as coisas que eram de Deus, né? A gente não sabe quem que era Obadias, a gente só sabe que ele era um profeta, a gente não tem indício nenhum na Bíblia assim, mais claro sobre ele. Obadias significa adorador do Senhor. Ele recebeu uma visão, mas também ouviu a voz de Deus. Então, todos os profetas, vocês podem ver, eles recebem a visão, mas não é só a visão. Eles ouvem a voz de Deus. Eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, Moisés, ele viu a sarça, mas ele também ouviu a voz de Deus. Isaías, ele viu o trono de Deus, mas ele também ouviu a voz de Deus. João teve aquelas visões na ilha de Patmos, mas ele também ouviu a voz de Deus. Então, o profeta, ele sempre tem a visão,
mas ele ouve a voz de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Pode passar, Joyce, por favor, a próxima. Eu já falei sobre isso, a gente não sabe exatamente quando também ele profetizou. Jeremias cita, Jeremias 47, 49, de 7 a 22, depois vocês podem ler, ele cita algumas palavras de Obadias. Então, a gente pode supor que Obadias profetizou antes de Jeremias, ou então Obadias citou as palavras de Jeremias. Os estudiosos acham que é mais Jeremias que citou de Obadias, porque são umas palavras soltas aqui, ali, aqui, ali. Então, por isso que eles acham que a ordem é essa aí. Mas isso aí não tem problema, não vem a questão. Se vocês forem estudar e verem outra interpretação, não tem problema, viu, irmã? Isso aí porque a gente não tem mesmo certeza. É importante a gente saber que Jerusalém ela foi saqueada 5 vezes antes do cativeiro babilônico. A primeira vez foi no reinado de Roboão. Roboão era filho de Salomão, foi o primeiro rei logo após Salomão, já no Reino do Sul, né? Então, Sisaque, rei do Egito, ele invadiu Jerusalém. Roboão deu um tanto de coisa do templo, etc. e tal, para ele sair de lá. No segundo saque de Jerusalém, foi no reinado de Jeorão. Os filisteus e os arábios, eles saquearam Jerusalém. E daí, então, foi quando os edomitas, eles ajudaram aos filisteus e arábios a saquear. Eles foram muito maus com o povo de Jerusalém, que eram os irmãos deles, né? No reinado de Amazias também, e Joás, rei de Israel, no reinado de Amazias, Joás, rei de Israel, invadiu também Jerusalém. Veja bem, os irmãos lutando contra os próprios irmãos. E o quarto e quinto, então, foi nos reinados de Joaquim e Joaquim, que Jerusalém, então, foi capturada e levada de vez para a Babilônia. Depois de 70 anos, voltou, como a gente já estudou os livros de Esdras e Neemias, etc. São um livro da restauração. A invasão que Obadias se refere, provavelmente, é essa invasão dos filisteus e dos arábios, essa segunda invasão. Pode passar, Joyce, por favor. E aí é quando Deus fala que eles foram muito maus, né, com os irmãos dele e tal. Então, antes um pouquinho disso, Edom, que é o povo, os descendentes de Esaú, eles foram vencidos por Judá. Houve uma guerra, eles foram vencidos por Judá. E eles ficaram com muita ódio no coração. Eles já tinham ódio. Isso aí veio lá de Esaú com Jacó. Olha bem, queridos, a raiz da amargura, de onde que vem, hein? Ela vai longe. Então, quando os arábios e filisteus entraram em Jerusalém, os edomitas, eles procuraram se vingar. Eles fizeram mal mesmo. E, se não me engano, Isaías fala que eles pegavam as grávidas e abriam as barrigas, e fizeram várias coisas horríveis, né? E era Edom, que era o meio-irmão deles, né? E a história de Esaú é mais ou menos essa. Eu acredito que todas as irmãs conhecem. Esaú era o irmão gêmeo de Jacó. Ele nasceu primeiro, mas Jacó nasceu segurando o calcanhar dele, por isso que Jacó é chamado Jacó, porque significa suplantador, né? E Deus, antes deles nascerem, Deus já tinha falado que o mais velho serviria o mais novo, já havia essa profecia, né? E Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Essa eleição divina é antes da fundação do mundo. Lembra que nós estudamos isso, né? Lá em Efésios, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E nós não conseguimos entender isso. Realmente, se a gente for ler Romanos capítulo 9, Paulo fala exatamente sobre isso. Olha, Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. E se você for achar ruim, é igual Paulo Júnior fala, se você for achar ruim, vai achar ruim com ele, né? Com Deus. Nós não entendemos essa soberania de Deus. Nas Escrituras, há essa soberania de Deus. Deus tem o direito de fazer o que Ele quer. Primeiro, porque Ele é dono de todas as coisas. Segundo, Ele é cheio de sabedoria e Ele não faz nada errado. Nós devemos nos submeter a essa sabedoria. E, mais importante, para cobrir isso tudo, Deus, o nosso Deus, é um Deus de amor, né? Então, provavelmente, Deus já sabia da índole do coração de Esaú, que seria diferente da índole de Jacó. Jacó era, assim, enganador, pecador, igual nós somos. Mas ele tinha um coração voltado para o Senhor, né?
Porém, a sabedoria de Deus, veja bem, não implica que o homem está liberado de sua responsabilidade. Quer dizer, a gente pensa assim, é Deus que vai escolher mesmo, então eu não sou responsável por nada. Não é assim. Eu conheço uma igreja que eles não falam de Jesus para as pessoas, porque eles falam que já está escolhido, antes da fundação do mundo, já está escolhido, então não adianta você pregar ou não pregar. Mas a palavra de Deus não fala isso, a palavra de Deus manda a gente pregar, Jesus não mandou isso, pregar toda criatura. Nós não sabemos quem está escolhido, quem não está escolhido, só Deus sabe. Nós temos que pregar, e nós não conhecemos, minhas irmãs, é como nós somos aquela formiguinha que a gente não entende nada de nada. Um dia nós vamos saber, nós vamos ter um pouquinho dessa sabedoria de Deus, nós vamos entender. Nós precisamos obedecer a Escritura, não é pensar, Deus já determinou, então eu não vou esquentar a cabeça, não é isso. Então, a eleição é prerrogativa de Deus, mas a responsabilidade é prerrogativa do homem. Deus falou com Ezequiel, nós já estudamos isso. Você tem a obrigação de pregar. Se eles não aceitarem, eu não vou requerer o sangue da sua mão, vai ser da mão deles. Mas se você não pregar o sangue, eu vou requerer da sua mão. Né? Vocês lembram disso? Nós recebemos de Deus a responsabilidade moral. Paulo mesmo fala em Romanos, né? Que todos têm esse conhecimento de Deus. Então, Esaú desprezou o direito de primogenitura. Ele trocou por um prato de lentilhas e ficou por aquilo mesmo. Ele não se importou com o plano de Deus para a vida dele. E Jacó, ele tinha no coração aquela vontade de cumprir o propósito de Deus. E Esaú, aquilo para ele não fazia diferença. Pode passar aí, Joyce, por favor, próximo. Isso. Os edomitas, já falamos, eles são descendentes de Esaú, eles sempre tiveram problemas com os descendentes de Jacó. E Deus deu Canaã, a terra prometida, para Jacó, e deu a parte do Monte Seir para Esaú, porque eles, inclusive, tinham as casas dele, as cidades dele, dentro das cavernas, dos buracos, né? É um lugar muito bonito, vai desde a extremidade do Mar Morto até o Mar Vermelho. Então, os edomitas, eles sempre perseguiram os israelitas. Quando os israelitas saíram do Egito, a gente vê que os amalequitas foi o primeiro povo que atacou os israelitas. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. E isso significa a nossa carne mesmo. No tempo de Cristo, Herodes era um edomita, era um descendente de Esaú. Pode passar, Joyce, por favor. Então, a gente pode dividir Obadias, mesmo sendo um capítulo só em 3 partes. De 1 a 9 é a profecia da destruição de Edom. De 10 a 14, Deus falando da razão dessa profecia. Deus ainda explica para nós, né? De 15 a 21, contém uma profecia a respeito da vinda do Senhor, quando Edom e todas as nações serão destruídas e o reino será do Senhor. Foi aqueles versículos que a gente leu lá em Mateus. Todas as nações serão destruídas como nação, né? E o Senhor terá o reino de toda a terra. Louvado seja o Senhor por isso. Pode passar, Joyce, por favor. Eu acredito que de Obadias, a mensagem de Obadias é: o reino é do Senhor. Ele quer mostrar que o reino é do Senhor. E embora Edom odeie Jacó e o persiga, Edom será destruído e Jacó restabelecido. Aqui significa Edom como mundo, igual eu falei, representando o mundo, e Jacó representando o povo de Israel. O mundo odeia a igreja, eu falei isso com vocês, os filhos de Deus e Israel. Não nos enganemos, queridos, o mundo odeia a igreja, ele quer, mesmo que seja sutilmente, ele quer que a igreja não cumpra o papel dela aqui, porque o mundo ele é regido por Satanás. Nós já falamos isso, que os filhos de Deus têm sofrido a mão do mundo, no entanto, Deus julgará o mundo e estabelecerá seu reino. Edom pode significar também a nossa carne. Lá em Gálatas fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O que é isso? É a minha carne querer fazer a minha vontade. Nós vamos ver isso em Jonas. Eu quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Esaú. Aí nós já falamos sobre Amaleque. Amaleque é descendente de Esaú. Era um povo orgulhoso e mau. E lá em Hebreus, então, foi o que eu falei com vocês, que a
a palavra de Deus fala que Esaú era um profano, quer dizer, ele não fazia caso das coisas de Deus, das coisas sagradas de Deus, né? Era tudo, para ele não fazia diferença na vida dele. Pode passar, Joyce, nós vamos começar o livro de Jonas. Alguém quer falar alguma coisa sobre o livro de Obadias? As irmãs já devem estar cansadas, né, irmãs? Mas vamos fazer só Jonas, nós temos uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para a gente terminar, viu? Esse é um livro muito conhecido. Infelizmente, a atenção de todo mundo no livro de Jonas é o peixe, né? Olha como é que são. E é peixe grande, e é baleia, e não é, e é tubarão, e o peixe, né? Essa... Mas nós não vamos focar no peixe, ele não é o personagem mais importante aqui de Jonas, né? Jonas, aí mostra, o título de Jonas é esse, Deus é misericordioso. E Jesus é o grande missionário, porque Jonas foi um grande missionário, mas Jesus é um grande missionário. Pode passar, Joyce, por favor. Jonas significa pomba. Lá em Cantares fala muito da pomba. A pomba tem um olhinho que foca só em uma coisa, essa é a característica da pomba. E esse deve ser os nossos olhos, focados só no nosso Senhor, né? Ele profetizou na metade do século IX até a metade do século VIII. E o livro de Jonas não existem profecias, grandes profecias, como nos outros livros que a gente está estudando, né? Mas o foco é na pessoa de Jonas, e isso, a palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa, que Deus quer que a gente agora volte para isso aí. Não são as profecias, mas é a pessoa, veja bem. Normalmente, nós nos preocupamos com os métodos, mas Deus usa esse livro para nos mostrar que a ênfase está no caráter da pessoa. Deus está nos mostrando que não é as qualidades que nós temos, mas é aquilo que o nosso coração é ganho por ele. Então, Deus está preocupado no caráter da pessoa que está proferindo a sua palavra. Essa pessoa terá primeiro que aprender muitas lições com Deus, né? Importantes com o Senhor, antes de trabalhar para o Senhor. E então, essa pessoa se tornará uma obra do Senhor. Queridos, veja bem, alguém já disse que a Igreja de Jesus está buscando... Aí tinha uma palavrinha que eu esqueci. Está buscando os melhores métodos. Nós ficamos buscando os melhores métodos. Mas Deus está procurando melhores homens. Melhores no sentido de ter o coração dominado pelo Senhor. Melhores significa aqueles que deixaram mesmo a sua vontade toda na mão do Senhor. Aí o Senhor pode usar essas pessoas. Pode passar, Joyce, por favor. E isso que nós vamos aprender no livro de Jonas. Jonas foi um profeta do Reino do Norte. Ele amava muito a nação dele. Mas nesse livro, veja como Deus tratou com Jonas. Quando você for ler esse livro, você vai lembrar dessas coisas. Não fala nada sobre Israel. Fala sobre a Síria. A Síria era inimiga de Israel. Jonas sabia que a Síria ia destruir Israel se Israel não se arrependesse. Ele, como profeta, ele sabia disso. E Deus chamou Jonas para uma missão muito difícil, que era levar uma mensagem de esperança para os seus inimigos. Olha bem, gente, até eu escrevi isso lá no final, mas eu vou inserir aqui. Quando Jonas, ele pegou aquele navio em Tarsis, ele queria ir para Tarsis, ele pegou aquele navio em Jope, queria ir para Tarsis, fugindo da presença de Deus, a gente pensa, nossa, mas por que ele não queria ir lá pregar? Ele estava com preguiça, ele estava com medo. Não era isso. Porque ele mesmo fala, ele sabia que Deus era misericordioso, se aquele povo arrependesse, Deus ia perdoar aquele povo, e ele queria que aquela nação fosse destruída, porque ele sabia que o fim de Israel seria nas mãos da Síria. Por isso que ele fugiu, tentando ver se Deus desistia do plano dele. Essa foi a questão. E olha bem, ele saiu lá de onde ele morava, e desceu até Jope, ele teve que descer até Jope. Quando ele chegou lá, ele encontrou aquele navio. Aquele navio, queridos, aparecia só uma vez por ano, porque aquele navio atravessava o Mediterrâneo para ir lá para a costa da Espanha, provavelmente. E Deus tinha mandado Jonas para ir para o outro lado, para o Oriente, que era a Síria, Nínive. Nínive é a capital da Síria.
Olha como é que ele foi em direção contrária, e ele foi descendo. Quando ele chegou lá, ele viu que o navio estava lá, ele tinha dinheiro para comprar essa passagem, era uma passagem cara, não era barata. Então, ele pensou, olha, Deus está aprovando, né, minha decisão, está dando tudo certo. É isso que a gente está falando, queridos. A gente não pode basear as circunstâncias somente nas circunstâncias. É claro que Deus usa circunstâncias também. É claro que Deus usa circunstâncias. Mas nós precisamos basear também na palavra de Deus e nas circunstâncias. Se Deus já deu uma ordem para nós, Deus deu uma ordem para nós, que nós sabemos qual que é, clara na palavra dele, e a gente fica querendo dar um jeitinho para entrar aqui na nossa vontade. Então, vem uma circunstância, a gente pensa, não, isso é Deus falando, está tudo certo, olha bem, é assim, etc. Mas nem sempre é assim. Estava tudo encaminhando como se fosse a vontade de Deus, mas não era. Então, veja bem, eu falei isso mais no final, lá depois nós vamos ver, então não vai precisar repetir. Aí, Jonas tomou aquele, aí nós conhecemos toda a história, né? Ele tomou aquele navio, etc. Algumas pessoas não acreditam que a história de Jonas foi real. Eles acham que Jonas teve um sonho, que Jonas teve uma alucinação, porque eles creem que realmente não é possível um homem ficar 3 dias e 3 noites da barriga de um peixe, porque ele seria destruído. Mas, olha, nosso Deus é um Deus muito maravilhoso, ele é um Deus de humor. Muitas pessoas que falam isso, às vezes até irmãos, eles nunca leram o livro de Jonas, eles só lembram do peixe engolindo Jonas, eles não lembram de mais nada. Então, Deus quer falar com essas pessoas, vocês não têm paciência de ler nem um minuto desse livro, como vocês estão falando sobre esse livro, colocando dúvidas, né, sobre ele. Mas Jesus, olha só que coisa linda, Jesus cita Jonas. Se isso não fosse, se essa história não fosse verdadeira, o Senhor Jesus Cristo não iria citar. E ele fala, olha, aqueles judeus pediram um sinal, sacerdotes, etc., pediram um sinal para Jesus, Jesus falou assim, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Depois vocês podem ler lá em Mateus, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Vai ser a mesma coisa que vai acontecer com o Filho do Homem, que ficou 3 dias e 3 noites, quer dizer, ele morreu e ressuscitou, Jesus, né? Então, Jesus cita a história de Jonas, por isso nós podemos crer que a história de Jonas é verdadeira. É interessante que um irmão mesmo que deu esse estudo para nós, ele fala que existem peixes ali no Mediterrâneo, tipo, baleia ou tubarão, não sei, que eles não têm dentes, e eles são grandes, muito grandes, e ele fala todas as coisas científicas lá, e que eles têm um lugar, quando ele engole uma coisa, ele abre, quando eles abrem aquela boca enorme, vem tudo para dentro da boca deles, né? Passa lá para dentro, e tem um lugar que é como se fosse uma câmara de ar, muito grande também, que cabe mais de uma pessoa em pé, é um recipiente muito grande, e tem várias coisas, mas isso aí não vem ao caso, porque podia ser qualquer coisa. Se um irmão já falou, se a Bíblia falasse que o Jonas engoliu lá o peixe grande, que ele também acreditaria, porque é a Bíblia que está falando. Então, isso não vem a questão, porque Deus, ele preparou esse peixe, queridos. Deus criou esse peixe, assim como Deus preparou... É isso mesmo, ainda tem isso aqui que a Luatane escreveu aqui. Existe mesmo Jonas do século XX, o homem que foi engolido por uma baleia e sobreviveu. E eles acharam também um cachorro vivo, né? Ainda tem muitas coisas assim, mas nós não queremos provar se é verdade ou não. Não é isso que eu quero provar, mas existem indícios, né, que isso aconteceu e já aconteceu com Jonas e aconteceu agora também. A Luatane até colocou, depois vocês olham aí, se vocês quiserem ver. E daí, então, a gente vê que Deus, como Deus preparou aquele peixe, depois nós vamos ver que Deus preparou uma planta que nasceu durante uma noite. E Deus criou as coisas todas, queridos, porque ele tinha um propósito, aquele peixe já estava preparado, porque lá em Jonas fala que Deus preparou um peixe, e esse peixe engoliu Jonas. Olha bem, como Deus preparou aquele lugar que nós falamos ali no Sinai, era o Monte Sinai, era um lugar como se fosse um anfiteatro, lembra que nós falamos sobre isso? Deus preparou aquele lugar, porque ele sabia que um dia o povo dele ia se reunir aí, ali. Ele é o criador de todas as coisas, né? O ministério de Jonas foi muito importante. A cidade inteira se converteu, se não me engano, eram 160 mil pessoas, sei lá. Era uma cidade grande, precisava de 2, 3 dias para poder percorrer aquela cidade.
Foi o maior avivamento da história, irmãs, maior avivamento. Que avivamento que a gente conhece, que converte todo mundo, a cidade inteira. Então, aí já falei, o sinal de Jonas significa morte e ressurreição. Jesus cita isso aí lá em Mateus 12, né? 38 até 41, depois as irmãs podem ler. Nós vamos continuar, pode passar, Joyce, porque o nosso tempo está acabando. As irmãs leem lá esse texto que é importante. Jonas profetizou provavelmente após Eliseu. A cidade de Nínive estava na região do Iraque, lá no Iraque. Ela foi construída por Nimrod. Nimrod construiu essa cidade e o nome de Nimrod significa rebelde. Eles são descendentes lá de Cão, né? E daí é um povo rebelde totalmente ao Senhor. Eles construíram a Torre de Babel, que eles queriam alcançar o céu com o próprio esforço. Isso é o que significa a Torre de Babel. E Nínive foi construída ali, por esse povo ali. Era um povo totalmente avesso ao Senhor. Olha o coração de misericórdia de Deus, hein? Nínive era uma grande cidade, nós já falamos, é de 150 a 230 quilômetros quadrados. 120 mil pessoas, parece, que devia ser só homens, né, que eles contavam. E o Império Assírio estava em ascensão naquela época, né? Mas depois ele foi destruído pelo Império Babilônico, né? Nós sabemos. Pode passar, Joyce, por favor. Jonas, então, vocês sabem toda a história, ele desceu, pegou aquele navio. Naquele navio fala que ele desceu para o porão, ele foi descendo, né? Lá no porão ele dormiu. E quando ele dormiu, aconteceu aquela tempestade, que Deus lhe preparou aquela tempestade, né? Isso tudo são milagres de Deus acontecendo. E aí, porque a gente sabe que tempestades acontecem, mas a tempestade aconteceu naquele exato momento, realmente é um milagre de Deus. E aí, então, o chefe lá no navio, o capitão, foi acordar Jonas, sabe, o que é aí, rapaz? Você está dormindo aí tranquilo? Nossa vida está em perigo, né? E aí, então, eles tiraram sorte, Jonas falou que ele era um profeta, né, de Deus, o único Deus, criador dos céus e da terra, e deu um testemunho forte lá, porque as pessoas ficaram com medo, com temor, e eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas mesmo. Jonas já tinha falado que deveria jogar ele no mar, para o mar acalmar, e eles pedem perdão a Deus antes de fazer aquilo. Jonas era muito corajoso também, né, gente? Quando tempestade no mar não é fácil, não. A gente já passou por tempestade ali no Rio Amazonas, nossa, dá muito medo. É um rio. Agora, no mar, não deve ser brincadeira, não. Jonas falou assim, não, pode me jogar no mar, que o problema sou eu mesmo, né? Jonas pensou que ia jogar no mar e ele ia morrer. E olha bem, e Deus, então, preparou aquele peixe, meu Deus, que coisa linda, eu acho isso uma coisa tão maravilhosa. E aquele peixe, então, engoliu Jonas. Deus está tratando com a vida do profeta Jonas, né? Ele está fazendo com que Jonas seja burilado, que aquela pedra, né, pudesse transformar num diamante. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. O poder da palavra de Deus, vê se pode. Jonas, então, apenas falou o que Deus ordenou. E essa mensagem simples, aconteceu um grande avivamento ali na Síria. Pode passar, por favor, Joyce. Mas Jonas ainda não tinha aprendido todas as lições. No ventre do peixe, eu não sei se eu citei isso, Jonas, ele ora ao Senhor. E ele cita várias partes de Salmos, cita vários versículos de Salmos. Por exemplo, eu até tenho aqui alguns, ele cita o Salmo 120, ele cita o Salmo 42:7, ele cita o Salmo 69:1. Isso nos fala o quê? Que ele tinha a palavra de Deus guardada no coração dele. Queridos, nós precisamos ter essa palavra de Deus guardada no nosso coração, porque quando vierem as tribulações, nós precisamos de lembrar essas palavras, para essa palavra ela trazer vida, trazer esperança, trazer força ao nosso coração. Isso é outra lição que nós precisamos aprender, e Jonas também aprendeu isso aí. Então, Jonas apenas obedeceu a Deus. O peixe vomitou Jonas na praia. Engraçado que essa praia era bem distante, depois vocês podem ir lá, o mar Mediterrâneo está bem distante lá de Nínive. Jonas foi para Nínive, né? Chegou lá, obedeceu a Deus, falou o que Deus pediu, era uma frase pequena, e aí falou que Deus mandou, e a cidade
inteira se converteu. Até os animais ficaram em jejum, sem tomar água nem nada. O rei se converteu, colocou pano de saco, a cidade toda se converteu. Jonas, então, teve uma experiência profunda com o Senhor, mas ele falhou. Nós vamos ver por quê. Porque Jonas queria que Nínive fosse destruída. Primeiro que eu já falei, porque Nínive era a capital lá da Síria, a Síria iria destruir Israel. Segundo, porque a profecia dele não cumpriu. Que ele falava, vocês vão se arrepender, porque em 40 dias 40 dias Nínive será destruída. A profecia dele não se cumprindo, ele ficaria um profeta desacreditado, vocês estão vendo? Então, ainda tinha esse motivo também. Mas, olha bem, a profecia dele não se cumpriu. E aí, então, ele ficou irado com Deus, né? E Deus preparou uma planta que cresceu em uma noite, e da mesma forma que ele preparou um peixe, né? Foi um milagre. Foi o que eu falei que vocês querem falar depois, né? E já falei antes. Então, Jonas teve essa experiência com Deus, e ele ficou muito chateado. Ele não teve glórias nenhuma. Veja bem, ele falou, proclamou a palavra de Deus lá em Nínive, e ele retirou para fora da cidade. Ele não teve um lugar especial para ficar, eles não chamaram Jonas, Jonas, fica aqui, e fica cheio de regalia. Não, ele nem foi lembrado, ele se assentou fora da cidade e ficou de lá observando a cidade. Veja bem, realmente, isso aqui é o nosso papel, queridos. Quando a gente prega a palavra de Deus, quando a gente trabalha para o Senhor, a glória não é nossa, nós devemos ser esquecidos. A glória deve ser só do Senhor Jesus Cristo. Nada para nós, tudo para o Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu com ele, talvez ele ficou aborrecido com isso também. Só Deus, eu passei por tanta coisa, fiquei na barriga daquele peixe, faço ideia o que entrou ali, né? E andei desse tanto, cheguei aqui em Nínive, nesse calorão, falei exatamente o que o senhor fez. Agora vê onde é que eu estou aqui, passando esse calor, né? E o senhor ainda matou aquela planta, ele ficou mais irado ainda, né? Então, a gente vê como Deus foi tratando com a vida de Jonas. Ele queria mostrar para Jonas que o coração de Jonas, a vida de Jonas, era mais importante para Deus do que a obra que Jonas estava fazendo. E assim é conosco também, irmãos. Deus precisa tratar conosco, com o nosso coração, para a gente poder, então, caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, terminando, então, essa Jonas, a gente vê que ainda tem mais, né? Achei que já tinha terminado. Jonas fugiu do seu ministério, já expliquei isso. A profecia dele não aconteceu, então seria um profeta desacreditado. Jonas estava mais preocupado, né, com a profecia dele dar resultado do que com o caráter de Deus de amor, né? Deus é um Deus de amor. E aí eu já expliquei essa questão do navio, e aí o arrependimento dos ninivitas realmente foi real, e se arrependeram. No entanto, 30, 40 anos depois, eles invadiram Israel e destruíram Israel totalmente. Mas 150 anos depois, eles também foram destruídos pela Babilônia, né? Outra lição que Jonas precisava de aprender, que ele era muito exclusivista. Isso é para nós também, viu, irmãs? Jonas achava que era só o povinho dele. Era só o povinho dele. Os outros, o resto do mundo não tinha direito a nada. E Deus queria mostrar para ele, Jonas, eu amo a todos, eu amo o mundo todo, né? E então, queridos, eu queria falar isso, que esse livro, porque Deus fala assim, o livro parece que termina muito abruptamente, ele trabalha assim, olha, ele termina da seguinte forma, porque Jonas ficou muito irado, e ele falou que era melhor, Deus falou assim, mas essa ira sua tem razão? Ele devia estar pulando de alegria, gente, uma cidade inteira, 120 mil homens converteram, né? Mas ele disse, não, essa raiva minha é razoável, sim. A minha raiva, eu estou com raiva até a morte. Aí Deus falou com ele, olha a paciência de Deus com Jonas. Tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Isso foi milagre de Deus também. E não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha Deus mostrando a misericórdia dele e o amor dele.
Nós somos essas pessoas, não sabemos discernir, queridos. Mesmo depois que a gente crê no Senhor, a gente não sabe discernir. Vê aqui a reação de Jonas, qual que foi? Ele queria que Deus matasse todo mundo, né? E Deus falou assim, não, eu sou um Deus de misericórdia. Então, veja bem, esse livro, ele poderia terminar com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse deveria ser, não é que eu estou consertando a Bíblia, não, mas estou falando que esse é o final que Deus quer mostrar desse livro aqui para Jonas. Falar que o amor de Deus é esse amor, que ele deu Jesus, mesmo pelos ninivitas, mesmo pelos sodomitas, mesmo por nós, mesmo pelas pessoas que a gente acha que são mais terríveis, Deus deu o seu Filho dele, para que morresse por essas pessoas. Esse é o amor de Deus, que é derramado, queridos, para todo aquele que aceitar, para todo aquele que quiser. E esse é o amor do nosso Deus, que quer fazer com que a nossa vida chegue à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele está nos lapidando, por isso que nós passamos muitas vezes por dificuldades, por problemas, por situações tão difíceis, porque ele quer que nós sejamos lapidados, que a gente chegue à estatura do varão perfeito. E um dia nós vamos entender essas coisas e vamos agradecer a Deus tudo que ele fez na nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que a gente tenha um resto de semana abençoado, cheio da presença do Senhor, viu? Alguém quer falar alguma coisa, irmãs? Acrescentar? Ô, Raquel, Edom agora é a Síria? Não. Não, Edom é o... Não, a Síria está bem do lado, bem ali para o ocidente, não é bem o ocidente, já está bem para cima ali, né, o norte, né, de Israel. Edom ficava mais ali para o oriente. Os edomitas, hoje a gente não tem notícia desse povo mais. Eles foram dizimados, como diz aqui. Eles sumiram na história, né? Eles sumiram na história. Então, a gente não sabe se misturaram e sumiram na história. Hoje a gente não tem notícia mais deles. Né? Nós temos notícia, por exemplo, da Babilônia, que é o Iraque, a gente tem notícia da Pérsia, que é o Irã, a gente tem notícia dos Medos, que são os curdos, a Síria continua a mesma coisa, tem ali Gaza, que são os filisteus, né? Ali bem na beiradinha do mar Mediterrâneo, e a Palestina são os palestinos, chegaram lá depois, quando Israel ficou fora, muitos anos, né? E aí, então, mais ou menos isso, Denise, mas Edom, a gente não tem, assim, um povo que fala, não, esses aqui foram descendentes dos edomitas. Pode ser que venha a ter, mas eu não sei, a informação que eu tenho é essa. Tá ok? bom. Meninas, olha bem, os próximos profetas são Miqueias, Naum, Abacuque. Eu queria ver se a gente conseguia chegar em Sofonias, para ficar só Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Alguém já falou que iria fazer o Abacuque, iria estudar Abacuque, ia nos ajudar, e eu gostaria de incentivar as irmãs a estarem olhando mesmo, às vezes não é um livro inteiro, mas às vezes é um capítulo, às vezes é um versículo, irmãs, é muito bom a gente compartilhar aqui, tá certo? Eu falo demais, mas pode deixar que eu dou oportunidade para vocês também, viu? E aí, se você... né, Raquel? Você tem isso, Não, e daí, se vocês podem falar no meu particular ou falar no grupo, tá bom? Aí a gente vai organizando, tá? Não sei se vai dar para a gente fazer todos os profetas, para depois, na outra sexta, a gente já terminar essa parte dos profetas, para entrar nos livros poéticos, que vai ser nosso refresco, vamos dizer assim, né? Então, queridas, eu creio que por hoje é isso. Deus abençoe muitas irmãs. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada a você. Deus abençoe.